Olá, sejam bem-vindos. Pode parecer irônico, mas eu estava lendo aqui agora e eu comecei a pensar se eu não preciso voltar novamente para os bancos escolares. Realmente estou ficando preocupado com o ensino no Brasil. Está me deixando muito preocupado. Não sei se vocês têm acompanhado a prova do Enem. Comecei a ler o Enem e eu imaginei que eu seria desligado, desqualificado para responder aquelas perguntas do Enem. Não por falta de conhecimento, mas por falta de pertencer a uma sociedade que quer acabar com o ensino público, acabar com o conhecimento com as nossas escolas. Quer ver? Vou ler um título para vocês, vou ler uma frase, vou ler algo. Tentem entender o que isso quer dizer para vocês. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Olha de novo. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Se nós pensarmos, o próprio tema da redação do Enem, ele humilha a mulher brasileira. O próprio tema humilha a mulher brasileira, pois enaltece pontos negativos. Não a luta, as conquistas que a mulher tem, consegue. Hoje em dia, a mulher ela tem que estar onde ela quer. Agora, desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Isso sem falar nas perguntas das provas, colocando uma sociedade contra a outra, colocando um grupo ético contra outro. A prova do Enem pregou o ódio. Se nessa redação você partir para um lado conservador, você seria altamente desqualificado com a proposta de que você fugiu ao tema. Esse termo de redação não vai dizer sobre como era a mulher nos anos 70, como foram as conquistas das mulheres no final do século passado, como é a sociedade hoje, no século 21. Eles não colocaram nenhum parâmetro do que seria a redação. Após a prova do Enem, você olha as diretrizes que eles deveriam seguir na redação, são exclusivamente tendenciosas. É para vocês verificarem para onde está caminhando o ensino. Inclusive, eu tive uma resposta, argumentação de uma pessoa que estudou para fazer o Enem. A resposta dele foi assim: não precisava nem ter estudado para fazer aquela prova do Enem. Eu tinha que ter seguido a cartilha marxista para responder a prova do Enem. Só isso. Não precisa nem ter estudado. Isso significa que os próximos alunos, grande chance de serem pessoas incultas, que estarão nas faculdades no próximo ano, que tirarem notas nesse Enem. Ou pessoas que estudaram, entenderam a teoria da prova
e mudaram sua convicção estudantil para ter que passar no Enem. Só para vocês verem que caminho nós estamos seguindo. Vamos falar agora de uma nova futura inauguração em Mogi Guaçu. Se vocês pegarem os últimos governos, vocês vão ver assim: estamos inaugurando mais uma estação de tratamento de esgoto, que vai ter uma coleta de esgoto de 99% do esgoto da cidade. Se você pegar uns 3, 4 governos atrás, você já vai pegar essas matérias. Então nós vamos repetir essa matéria de 2, 3, 4 governos atrás. Exato. O SAMAI vai inaugurar uma nova inauguração de algo que já foi inaugurado para atender 99%. Sabe por que eles não podem falar que são 100%? Porque a gente vai e mostra todos os locais que tem e é provado que não vão coletar 100% do esgoto de Mogi Guaçu. Mas eles vão inaugurar uma nova fase. Vocês querem que eu diga para vocês? Mais uma utopia, mas nós vamos mostrar para vocês a nova ET, Estação de Tratamento de Esgoto, que vai atender a região norte da cidade. Aí, vamos mostrar para vocês algumas fotos da nova futura ET, que já foi inaugurada em governos anteriores e vai ser reinaugurada agora. Olhem só. A Prefeitura de Mogi Guaçu e o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, vão entregar para a população a obra da primeira fase da Estação de Tratamento de Esgoto, ETX, dos IPs no próximo mês de dezembro. O projeto é feito em 2 etapas e visa a construção do complexo que tratará o esgoto dos bairros da Zona Leste e da Zona Norte de Mogi Guaçu. O trabalho é de responsabilidade do SAMAI. O superintendente da autarquia, Mário Antônio Zaia, informou que a data de inauguração da primeira fase da ETE dos IPs será a partir das 9 horas do dia 12 de dezembro, uma terça-feira. As obras da ETE dos IPs foram iniciadas em 2007 e paralisadas várias vezes nos últimos 15 anos por problemas com empreiteiras. De acordo com ele, faltam somente os serviços de urbanização e de instalação de guias, calçadas, pavimentos e de gramas no entorno da infraestrutura dos tanques de aeração antes da entrega do primeiro módulo. O valor de investimento é de cerca de 22 milhões de reais, sendo obtido por meio da Caixa Econômica Federal, a CEF, Orçamento Geral da União, OGU, financiamento à infraestrutura e ao saneamento voltado ao setor público, Finisa-se contrapartida do SAMAI. Vocês aí que já ouviram dos governos anteriores, o que estamos falando está errado? Estação de tratamento de esgoto, vamos coletar 99%. Pode olhar dos governos anteriores. Pega as matérias, pega os jornais. Verifiquem. Mais uma promessa de campanha que estão cumprindo. Só esperemos que após ela ser inaugurada, nós não vamos, de novo naquela saída que vai para o rio, encontrar o mesmo esgoto caindo no rio que vai alimentar as caixas d'água de Estiva Gerbe, para vocês verem. Mas tudo bem, vamos acompanhar. Lembra quando nós noticiamos que a prefeitura gosta de atender a avenida de certos bairros privilegiados, asfaltar áreas privilegiadas, próximos de algum estabelecimento comercial prioritário? Agora ela resolveu mudar a estratégia. Agora ela vai asfaltar algumas ruas da periferia. Então, se o seu bairro está precisando de asfalto, você vai ter uma rua asfaltada por bairro. É a nova estratégia da prefeitura. Estão asfaltando agora a periferia. Estão recapeando. Começaram pelo Jardim Boa Esperança. Então você vai ter uma rua do Jardim Boa Esperança, você vai ter uma rua do Parque Cidade Nova, você vai ter uma rua do BNH,
uma rua do Igaçaba. Então vamos ver se você faz parte dessa uma rua que vai ser recapeada dos seus bairros. Coronel, mas o senhor só está criticando? Lógico. Quantas ruas do Jardim Boa Esperança nós falamos que precisam de recape? Quantas? O bairro todo precisa ser recapeado. Então não tem uma política para recapear as ruas da cidade. Tem uma política de querer apresentar alguma coisa para tentar justificar. Olhem só. Depois de reparados meses para serem tapados esses buracos, nós verificamos que uma avó caiu, se machucou. Vocês vão ver o depoimento das crianças desse bairro, que eles não pedem para eles pedem para toda a comunidade. E um detalhe que realmente nos deixa muito preocupado, que políticos vieram aqui e falaram que as ruas serão asfaltadas na periferia do bairro, as avenidas principais, mas dentro do bairro isso não vai acontecer. Dinheiro veio, dinheiro tem, mas fica a pergunta, eles pagam imposto, mas merecem um tratamento digno? Pelo jeito, da forma como está sendo tratado, não é essa a resposta que está sendo ofertado para a população. Eu moro aqui já há 25 anos, quase 25 anos, quer dizer, quando saiu o bairro já, né? E quando a gente mudou aqui já era isso que está aí, nada mudou. Eles falam que vai arrumar, não arruma nada, eu já caí na rua, minha vizinha já caiu, as crianças já caíram, machucaram. Então a gente quer que eles vir conversa que eles iam arrumar em volta do bairro. Mas a gente não quer isso, né? A gente quer que arrume o bairro inteiro. Por causa das crianças, do pessoal, da gente mesmo que já vai ficando de idade, já não vai ficando bom mais, né? Por que arrumar em volta? Os que estão dentro do bairro não presta? E falaram isso, que tem muito asfalto atrasado. Mas e quem pagou? Mas se tem muito asfalto atrasado, eles tinham que cobrar e exigir, não fazer, né? É, isso aí. Eles têm que exigir de quem não pagou, pagar para poder arrumar, né? Arrumar para todo mundo, ué. Ficou algum vazamento nessa rua ou próximo vazar por muito tempo? Aqui em cima, no bairro ali em cima, teve mais de 2 meses. Eles demoraram para vir? Demoraram. E aqui na rua, esse um que foi mais para baixo aqui, que foi recente, com uns 15 dias, né? Vazando direto também. E vazava que parecia até as crianças brincavam, falavam que era riozinho. E depois que eles vieram reparar e colocar massa asfáltica, eles fazem isso rápido? Tanto que nós tá sofrendo com essa poeira aí, né? Porque não vence limpar a casa, as crianças, olha a situação que tá as coisas. Não vence, velho. Que passa carro, aquele poeirão. Então, e tem que esperar, né? A vontade deles. Nesta segunda-feira, 6 de novembro, o recape é realizado nas ruas José Vicente Bueno e Paulo Cardoso de Faria, no Jardim Boa Esperança, na zona norte de Mogi Guaçu. O trabalho é feito pela construtora Cimoso e tem acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade, SOM. Entre as vias que já foram contempladas com novo asfalto estão a Rua Leopoldino Grau, Rua Pedro Ferreira Alves e Rua Antônio Grosnak, no Jardim Paulista, Rua José Goti, no Desmembramento Camel I, Rua Francisco Alves Pereira, no Jardim Almira, Rua Inácio Franco Alves, no Parque Cidade Novo, Rua Aldo Falsetti e Rua Teodoro de Souza Mendes, no Jardim Nossa Senhora das Graças, UBNH. Então, Jardim Boa Esperança vai ter recape de rua. Não, vai ter uma rua. Capaz que depois dessa reportagem, eles cheguem a 2, ou 3 talvez. Não passa disso, pode ter certeza, que o bairro não vai ser recapeado. Parque Cidade Nova, já tem uma rua. E depois vem e divulga na rede social. O recape da cidade, o programa está atrasado. O programa está atrasado. Não é que está atrasado? Ele está devagar, porque a eleição é só o ano que vem. Tem que apresentar o ano que vem. Então, vejam só. Lembra que nós comentamos com vocês sobre a Piracema, no rio Mogi Guaçu? Que os peixes vão subir o rio para desovarem? Cuidado, a fiscalização está sendo intensificada no rio Mogi Guaçu em razão da Piracema. Olhem só.
A Piracema, período de reprodução de peixes, começou às 0 horas desta quarta-feira, 1º, tornando a pesca proibida até o final de fevereiro, no rio Mogi Guaçu. A medida ocorre na época de reprodução de peixes com o objetivo de proteger as espécies nativas de peixe que fazem nesta época migração anual para desovar nas cabeceiras das bacias hidrográficas. Segundo a Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, durante a Piracema os peixes se deslocam cerca de 450 quilômetros, desde o Rio Grande até a Cachoeira das Emas, em Pirassununga, SP, considerado o maior berçário de espécies do estado, com mais de 150 espécies, com lambaris, dourados, bagres, entre outros. Vou contar uma história para vocês. Eu vou falar uma história, porque eu não consegui entender direito essa história. Porque eu não quero acreditar que isso seja verdade. Não quero acreditar. Sério mesmo, não quero acreditar. Um fato muito inusitado desse, eu não quero acreditar. Uma juíza, um juiz, deu uma sentença para intimar o réu da decisão que o juiz determinou. Detalhe, o juiz deu uma decisão para intimar o réu da decisão que ele tomou. Porém, consta no processo que o réu tinha falecido. Já constava no processo que o réu tinha falecido. O juiz determina que ele cumpra a decisão do processo. Sabe o que foi mais inusitado em tudo isso? Que o oficial de justiça pega a intimação, pega a decisão do juiz, vai até o cemitério. Exato. Eu vou contar para vocês daqui a pouco. Olhem só a matéria. Um dedicado oficial de justiça seguiu uma sentença judicial ao pé da letra e foi ao cemitério para intimar um defunto. Me diga se esse é ou não o funcionário do mês do tribunal. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Donda, escrito, narrado e produzido por mim, Quinta Essência. Esse caso seria cômico se não fosse trágico. Bem, na verdade ele é apenas cômico mesmo. A bizarra situação aconteceu em Gurupi, no estado do Tocantins. Trata-se de uma ação judicial a respeito de um terrível crime de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte cometido em abril do ano passado. Criminosos invadiram a residência da vítima e, além de tirar sua vida de uma forma cruel, roubaram TV, celular, moto e ainda R$900. Após analisado o caso, o juiz responsável sentenciou os réus a 21 anos de prisão pelo crime cometido. Até aí, tudo dentro dos conformes. A partir desse ponto, porém, as coisas começam a ficar curiosas. O juiz emitiu a sua sentença, na qual também determinou que a vítima fosse intimada a respeito da sentença proferida. É exatamente isso que você ouviu. O magistrado, inclusive, foi bastante claro a esse respeito. Intime-se pessoalmente a vítima e, caso esta seja falecida, intime-se o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Na verdade, o juiz solicitou a intimação da vítima 2 vezes em seu veredito. Isso, por óbvio, decorre de um provável descuido na redação da sentença. Parece algo que foi copiado de outro modelo, como se fosse um texto padrão a ser mencionado em todas as decisões do referido juiz. De qualquer forma, isso deixou a situação cômica. Afinal de contas, se houve comprovado latrocínio, a vítima se encontra agora no plano espiritual, não podendo ser intimada a não ser pelos anjos.
Porém, isso não impediu que um oficial de justiça bastante determinado cumprisse o seu dever com bravura. Conforme relata a certidão emitida pela Central de Mandados de Gurupi, o dedicado oficial foi até a residência da vítima na cidade de Dueré, também no estado de Tocantins. Lá chegando, os vizinhos do falecido, com os típicos bom humor e desprezo pelas autoridades públicas que os brasileiros nutrem, lhe informaram que a vítima tinha mudado de endereço. Ela agora morava no cemitério local. O oficial de justiça, porém, não se deu por vencido e tratou logo de procurar a vítima em sua nova residência. Lá chegando, após caminhar entre diversas tumbas, o empenhado funcionário público parou de frente ao túmulo do assassinado, chamando a vítima 2 ou 3 vezes por seu nome. Não obtendo resposta, fez uma nova tentativa, desta vez chamando-a por seu apelido, soviético. Como a vítima continuou sem manifestar qualquer resposta, o oficial de justiça finalmente concluiu com um quê de brilhantismo. O intimando encontra a si mesmo morto. Assim, com seu dever cumprido, ainda que a intimação não tenha sido entregue, o funcionário público voltou feliz da vida para o seu ofício habitual. O caso logo repercutiu dado seu grau de bizarrice. Na sequência, o Tribunal de Justiça de Tocantins afirmou que a atitude do oficial de justiça deverá ser apurada por órgão competente. Segundo o tribunal, a conduta correta seria de, no máximo, ter ido ao cartório e ter pegado segunda via da certidão de óbito, e, no mínimo, intimar o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão conforme determinado. Ainda de acordo com o órgão, a divulgação da certidão emitida causou grandes desconfortos para aquele juízo. O tribunal também tirou o corpo fora, afirmando que não havia nenhum pedido por parte do juiz para que o morto fosse intimado. Ou seja, o culpado seria exclusivamente o oficial de justiça. Porém, conforme vimos, a sentença dizia claramente que o defunto deveria ser intimado. Na certa, trata-se de uma culpa compartilhada entre magistrado desatento e oficial de justiça mané. Porém, por mais que esse caso seja extremo e obviamente bastante engraçado, a verdade é que em maior ou menor grau, todos nós já passamos por esse tipo de problema. Em qualquer repartição pública, federal, estadual ou municipal, lá estará um funcionário público para se ater a regras completamente inúteis e ilógicas, porque esse é o seu trabalho. O resultado disso é um gasto inútil do tempo do contribuinte e do próprio funcionário, com um acréscimo desnecessário de trâmites burocráticos numa máquina estatal que já é mais do que ineficiente. Não são raros os casos em que, por exemplo, um sujeito precisa de um boleto para quitar uma dívida junto à prefeitura, mas que nenhum funcionário público é capaz de emitir. Na verdade, todos os funcionários do departamento sabem sim como fazer esse procedimento, que tipicamente consiste em alguns cliques no computador. Porém, a desculpa geralmente usada é a de que o funcionário responsável por essa área está de férias e só vai voltar daqui a 30 dias. Enquanto isso, ninguém é capaz de resolver o seu problema. Outra situação bastante comum é quando um sujeito precisa apresentar para a prefeitura municipal uma série de documentos para participar de licitações, para dar entrada em algum processo ou então para receber algum dinheiro pago indevidamente. Dentre esses documentos, costuma ser solicitada a certidão negativa de débitos municipais. Acontece que essa certidão é emitida pela própria prefeitura, porque diabos o órgão responsável por emitir essa certidão precisa exigir do contribuinte que ele a apresente. Aliás, os protocolos de prefeituras são mesmo um poço de ineficiência. Até as coisas mais básicas precisam passar por esse trâmite burocrático. Coisas que poderiam ser resolvidas em poucos minutos demandam o preenchimento de um formulário, com cópias e mais cópias de documentos anexos ao pedido. Depois de juntar o calhamaço, o contribuinte ainda precisa esperar que o processo rode por vários setores, até que sua solicitação seja atendida. Isso se ninguém perder a papelada no meio desse caminho. Em outras palavras, em maior ou menor grau, o Estado é mesmo um poço de ineficiência. E o motivo para que as coisas sejam assim é bastante simples. O Estado não tem por objetivo agradar aquele indivíduo que, usando de bastante eufemismo, estamos chamando de contribuinte. Os funcionários que compõem a máquina estatal são apenas cegos cumpridores de seu papel, ainda que esse papel não faça o menor sentido.
resolvido. O funcionário do setor de protocolos de uma prefeitura sabe que a maior parte dos casos que passam por ali poderiam ser facilmente resolvidos sem ser submetidos a trâmites tão burocráticos. Mas não é isso que ensina o manual. É por isso que, ao invés de resolver o problema do contribuinte, o funcionário público vai empurrá-lo para a máquina burocrática. Afinal de contas, seu compromisso não é com o seu suposto cliente, o cidadão. Seu compromisso é com a máquina ineficiente que paga o seu salário. O mesmo se pode dizer do oficial de justiça que tentou intimar um cadáver e que ainda fez um detalhado relatório explicando como sua tentativa não surtiu efeito. É óbvio que esse funcionário público sabe que não faz o menor sentido intimar uma pessoa que já morreu. É evidente que ele sabia que ir ao cemitério chamar pelo morto só resultaria, no máximo, na invocação de alguma alma penada. Mesmo assim, ele foi lá e cumpriu o seu dever. Afinal de contas, é assim que ele foi instruído pelo manual estatal. Exercer seu trabalho de forma eficiente não é um requisito. Ser obediente ao sistema, por mais burro que este seja, é o que realmente importa. Se pensarmos direitinho, a maior parte dos cargos públicos, especialmente aqueles relacionados a tarefas cotidianas, são completamente inúteis. Eles não apenas são ocupados por funcionários ineficientes. Esses cargos existem para promover a ineficiência estatal. É por isso que existem tantos setores, tantos protocolos, tantas pessoas para dar informações dúbias e carregar papéis de um lado para o outro. A máquina estatal não é apenas ineficiente, ela precisa ser ineficiente para que todo esse sistema continue operando. E assim, o emprego de pessoas que não se importam em ser realmente produtivas para a sociedade continuará garantido. Ainda que vez ou outra apareça uma situação tão pitoresca e diferenciada que acabe ganhando os noticiários, o fato é que o Estado é ocupado majoritariamente por pessoas que não estão interessadas na eficiência do seu trabalho. Elas querem apenas cumprir os trâmites para garantir o seu salário. Se for preciso, elas farão coisas completamente absurdas, como pedir para você voltar daqui a um mês para pegar uma guia de pagamento, ou mesmo comparecer a um cemitério para intimar um cadáver a respeito de uma decisão judicial. Vocês acham que é brincadeira? É verdade. O juiz dá a sentença, condena o réu, determina o oficial de justiça para dar ciência ao réu da decisão. O oficial de justiça vai no cemitério, onde ele foi sepultado, lê a decisão do juiz, no cemitério, do lado do túmulo, e ainda... Exato. Ainda escreve que ele deu cumprimento à decisão do juiz, que deu ciência para o réu. Cada coisa que a gente vê nesse mundo, né? Você acha que é gozação, que é brincadeira? Não é. É fato verídico. O que é mais absurdo de tudo isso, que o oficial de justiça vai no cemitério, lê e ainda atesta que deu cumprimento à ordem do juiz. Sem comentários. Não dá nem para falar que é absurdo, porque não é absurdo, é coisa absurda demais. Alguém aí já assistiu aquele filme Apertem os Cintos, o piloto sumiu? Você já ouviu? Uma comédia gostosa de assistir. Só que nós vamos falar para vocês agora algo bem difícil. Mais ou menos assim, apertem os cintos, a crise está aí. E nós vamos mostrar para vocês um dos grandes reflexos da crise. Nós medimos a situação econômica de um país observando inicialmente dois fatores. O primeiro fator é o setor de embalagem. Se reduziu o número de embalagens, de pedidos de embalagem, significa que a indústria está produzindo menos. E o outro setor é o setor da importação. Se o Brasil está importando menos ou exportando menos, significa que a sua indústria está produzindo menos ou a população está consumindo menos. Nós vamos mostrar agora
uma situação que está acontecendo com a empresa Maersk. A empresa Maersk é uma empresa norueguesa, a maior empresa envolvida no transporte marítimos de todos os tempos. Praticamente ela que cuida do transporte marítimo no mundo todo. Aqui no Brasil, ela já está demitindo próximo dos 10 mil funcionários. Olha só. Uma das maiores empresas de transporte marítimo do mundo, a Maersk, está a cortar 10 mil empregos devido a uma queda na procura desencadeada pelo abrandamento econômico global. A empresa dinamarquesa disse que já tinha começado a cortar pessoal, mas planeava intensificar as medidas de redução de custos, a fim de salvaguardar o seu desempenho financeiro à medida que as previsões de preços pioravam. A Maersk revelou na sexta-feira que já havia cortado 6.500 empregos este ano, elevando seu número de funcionários de 110 mil no início de 2023 para 103.500 hoje. Afirmou que iria aumentar esses esforços, cortando outros 2.500 empregos nos próximos meses, e mais 1.000 em 2024, a fim de amortecer o impacto das condições desafiadoras do mercado e poupar pelo menos $600 mil, 492 mil libras, em custos anuais. No geral, a Maersk disse que espera reduzir a sua força de trabalho global em 10%, para menos de 100 mil cargos. O presidente executivo, Vincent Clerc, disse que o corte de empregos faz parte dos esforços para se ajustar a uma nova normalidade, depois que as empresas de transporte marítimo se beneficiaram dos preços altíssimos durante a pandemia do coronavírus, quando as cadeias de abastecimento foram interrompidas e a demanda por transporte marítimo disparou. A nossa indústria enfrenta uma nova normalidade com uma procura moderada, preços novamente em linha com os níveis históricos e pressão inflacionista na nossa base de custos, disse ele. Desde o verão, temos visto excesso de capacidade na maioria das regiões, provocando quedas de preços e nenhum aumento perceptível na reciclagem ou inatividade de navios. Dados os tempos difíceis que se avizinham, aceleramos diversas medidas de contenção de custos e de caixa para salvaguardar o nosso desempenho financeiro. Um porta-voz da empresa recusou-se a fornecer mais detalhes sobre onde os cortes de empregos poderiam ocorrer nos 130 países em que opera, incluindo o Reino Unido. Não temos mais comentários neste momento, disseram eles. Os funcionários da Maersk são os mais recentes trabalhadores a serem afetados pela desaceleração econômica global, que se segue a uma série de grandes choques, incluindo a pandemia, a guerra na Ucrânia e uma crise do custo de vida que, para muitos países, fez com que a inflação subisse para o seu nível mais elevado. Nível em 40 anos. 10 mil funcionários. Uma empresa demitir 10 mil funcionários. Pergunta-se, qual a produção desses funcionários? Qual a quantidade de mercadorias de importação e exportação em que eles estavam envolvidos? Isso é uma das provas sérias que o Brasil está começando a caminhar para algo que não vai ser muito bom. Pense nisso. É uma das coisas que a gente tem que pensar, hein? Está na hora já de trabalharmos nisso. Deixamos para o final para falar para vocês duas matérias. A primeira, que sobre a audiência pública, vamos trazer no Jornal de Amanhã toda a situação, todo o transcorrer de como foi a audiência pública que aconteceu hoje na Câmara Municipal. Então, amanhã nós vamos fazer um relato de como foi essa audiência pública. E a outra matéria, sobre um contrato da Prefeitura. Isso. Vamos falar sobre um contrato que a Prefeitura assinou no dia 30 de outubro. Olha só, hein? Quer ver? 30 de outubro. Que legal, hein? Muito bom. Que contrato é esse? Contrato para a construção, ó, 30 de outubro. Então nós já estamos trazendo para vocês esse contrato. O que versa esse contrato? Primeira situação, que é um contrato de uma empresa que vai prestar o serviço
para construção, reforma, ampliação, não sei, do posto do IP Amarelo. Maravilha! Assinou o contrato, significa que a obra vai começar. Isso é muito bom. Mas vamos a algumas considerações primeiro. Primeiro, a empresa que ganhou, DJR de Oliveira Limitada. Empresa DJR de Oliveira Limitada. Nós fomos verificar como é essa empresa. E aí nós olhamos na Receita Federal. Não estou dizendo se sim ou se não, vou falar situação da Receita Federal. Ela tem um patrimônio de 650 mil reais. Vocês conseguem ver? 650 mil reais. É o patrimônio que ela declarou na Receita Federal. Até aí tudo bem. Ela tem que garantir uma obra de 2 milhões, que é o contrato que ela assinou, R$ 2.272.829,53. Ela tem um patrimônio de 650 mil e vai garantir um patrimônio de R$ 2.272.829. Ótimo. Aí. Aí nós fomos olhar o contrato. Qual não foi a nossa surpresa? Que para ela começar esse contrato, ela tem que constar que ela depositou no cofre da prefeitura como garantia, R$ 113.641,470 reais. Aí nós começamos a fazer algumas contas. Ou seja, ela depositou para a prefeitura quase 20% do seu patrimônio para fazer uma obra de 2.200.000. Sabe aquela obra que estava orçada em 400 mil reais? Sabe aquela obra que estava orçada em 400 mil reais? É só para fazer a obra. Não é para mobiliar, colocar tudo dentro, não. Só fazer a obra. A obra que era 400 mil passou para 2.200.000. Uma empresa de 650 mil de patrimônio tem que depositar R$ 113.641 para a prefeitura como garantia da obra de uma construção de 2.270.000, quase 2.300.000. Interessante, né? Mas vamos continuar esse contrato. Porque como o pessoal fala que eu não tenho provas, então eu estou lendo agora com o contrato na mão. Aí a gente começa a ler o contrato, continua lendo, lê mais um pouquinho. Aí nós chegamos numa parte interessante. Essa é a parte interessante que a gente vai falar agora. Gestor do contrato. Gestor do contrato. Carlos Alberto Benedito Júnior. Gestor substituto. Engenheiro Pedro Luiz Mendes de Souza. Fiscal. Fernando Eduardo Fernandes Lima. Beleza? Gestor substituto e fiscal. Até aí, normal. Só que o que vem a seguir é que é a situação. Carlos Alberto Benedito Júnior, assessor 1. Engenheiro, assessor 2. Fernando, assessor 1. Quantas decisões do tribunal nós já temos duvidando, contestando ou pedindo para que gestores fiscais não sejam comissionados?
Se você for ver, já tem decisão do Tribunal de Contas de Tocantins, de Minas Gerais, do Ceará. Assessor é um comissionado. Ele vai trabalhar por 1, 2, 3, 4 ou até 8 anos, se houver reeleição do prefeito. E após isso? É uma situação. Ele não é um funcionário público concursado. Ele é um funcionário público com função praticamente delegada por um decreto do chefe do executivo. Já tem decisões contestando que assessor comissionado não pode ser fiscais de contratos, ainda mais desse. Ah, mas ele é engenheiro. Que ele fosse o presidente do CREA. Ele é um comissionado. Qual o vínculo que ele tem semelhante ao de um funcionário concursado? Primeira situação. Segunda situação. Vamos imaginar que o funcionário comissionado A, B ou C precisa tomar uma decisão, como eu, quando funcionário público, era responsável, era fiscal de um contrato. Eu enumerei uma lista, não por uma vez, por várias vezes, listas de problemas de empresas que estavam prestando serviço. E falei, não vou retirar nenhuma vírgula do que eu estou escrevendo. Uma foi desqualificada e a outra foi, literalmente, teve que refazer várias vezes o serviço. Vocês acreditam que um funcionário comissionado vai contra alguma decisão de quem estiver acima dele? Estou perguntando para vocês, vocês acreditam? Tá aí. Só que tem um detalhe aqui interessante, que inclusive nós vamos pedir para a prefeitura, que eles vão ter que seguir o memorial descritivo. Só que engraçado, o memorial descritivo eles não colocam aqui, ó. Não está no portal de transparência. Por quê? Porque esse esquecimento em colocar informações de consulta pública. Por que esse esquecimento de colocar essas informações no portal de transparência? A mesma pergunta que eu já fiz esses dias. Por que que o contrato da empresa que prestou serviço para a entrega de uniformes não foi colocado no portal de transparência? E não vai falar que está porque não está. Qual o motivo? Por que que a ata da comissão de licitação não está no portal de transparência? E isso porque já tem mães falando que os uniformes já estão desbotando. Já estão tendo problemas com esses uniformes, com o tamanho de uniforme. Isso porque tiraram medida da criança. Entregaram no final do ano, porque o ano que vem ela cresce, o uniforme já não vai servir mais. Porque eles iam segurar o uniforme para entregar o ano que vem. Não conseguiram, né? Só para vocês verem e irem acompanhando. Obrigado. Tenham um excelente final de noite. Até amanhã. Fiquem com Deus.